Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 19 de novembro de 2024, 19 de 11 de 2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, às 20 horas 43 minutos, horário de Brasília, começa o movimento do planeta Plutão pelo signo de Aquário por 20 anos, definitivamente. Por que esse definitivamente? Porque em 2008, Plutão entrou em Capricórnio e agora definitivamente está saindo de Capricórnio, ficou 16 anos. Mas no finalzinho ali ele vinha Aquário, voltava para Capricórnio, vinha Aquário, voltava para Capricórnio, vinha Aquário, voltava para Capricórnio. Agora, hoje, ele começa o seu movimento em Aquário por 20 anos. Ele fica 16, 18, 15 em cada signo, depende. Tem essa média assim, mas em Aquário vai ficar 20 anos. Plutão é o regente de Escorpião, onde Escorpião tem também o seu corregente, Marte. Aquário é regido por Urano e tem a corregência de Saturno. Então, quando um planeta está passando por um determinado signo, esse planeta vai promover as forças dele, os seus valores, os seus assuntos naquele signo e naquela casa. Vai ter uma simbiose ali. Planeta, signo, casa, signo, planeta, tudo junto. Então, por exemplo, quando o Plutão, em 2008, começou o movimento dele em Capricórnio, começou ali toda uma transformação, uma transmutação e uma regeneração nos assuntos de Capricórnio e também com relação ao seu regente, Saturno, as estruturas. Saturno é o regente de Capricórnio. Então, se nós olharmos, por exemplo, para o planeta, nós vamos observar que em um nível mundial, planetário, houve, de 2008 para cá, profundas transformações em tudo aquilo que era entendido como a estrutura do planeta, já tinha sido entendido há muito tempo, como tais assuntos, tal coisa, em tal lugar, com um determinado assunto, com um determinado entendimento de alguma coisa, estava estruturado daquela forma. Plutão, passando por Capricórnio, promove toda uma transformação, uma transmutação e uma regeneração nessas estruturas. Então, por exemplo, geopoliticamente falando, geoeconomicamente falando, numa visão planetária, todos nós entendíamos que os Estados Unidos, por exemplo, tinha essa estrutura, né? Ainda está vigente, mas, sobretudo, ainda estava muito forte em 2008. Os Estados Unidos era a grande força, grande estrutura planetária em tudo, em todos os assuntos, nas relações com os outros países, com ele mesmo e no planeta, né? Dali para cá, veio acontecendo um monte de transformações, porque Plutão ele é muito lento. Plutão, onde ele passa, ele vem transformando lentamente aqueles assuntos daquele signo, daquela casa, no mapa, né? E das correlações que ele vai fazendo no mapa em estudo ou numa astrologia mundial com os outros planetas. Então, ele vai tendo essas conversas e vai promovendo essas transformações com a energia dele, com a vibração dele, com a frequência dele.
E ele é muito, 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 muito lento. Vê que o Capricórnio ficou 16 anos. Em Aquário agora vai ficar 20 anos. Então ele fica assim um tempão em 0 grau. Entende? É muito, muito, muito lento. E quando Plutão passa por um determinado lugar, para vocês entenderem o que é a força, assim, para se ilustrar, pensa numa árvore gigante, uma árvore muito alta, muito grande, tipo 40 metros, 50 metros, uma coisa assim. Então essa árvore é muito forte, quer dizer, para uma árvore desse tamanho, as raízes delas vão se espalhar por um diâmetro gigante e muito profundas para sustentar essa árvore, concorda? Beleza. Vamos falar que Plutão vai passar por ali e vai promover uma transformação nesse local que a árvore está, na árvore e em toda a história ali que ela se comunica. Então, se as raízes, digamos assim, for 20 metros para baixo, Plutão vai fazer uma transformação nessa parte de baixo, lá pelos seus 30, 40 metros, porque é para transformar geral. Vai morrer uma situação e vai nascer uma outra situação. Plutão rege Escorpião. Plutão e Escorpião tem a ver com a morte e com o renascimento, a transformação e a transmutação. E aí acontece a regeneração. Então, o que eu falo aqui, com relação a Plutão, transformação e transmutação parece que é igual, mas tem uma diferença no meu entendimento. Transformação é um processo de fora para fora, de fora para dentro. Transmutação é um processo de dentro para dentro, de dentro para fora. E aí vem a regeneração total, fora, dentro, alto, baixo, tudo. Então Plutão, quando nessa força dele, vai passar ali debaixo daquelas raízes da árvore, se as raízes estão lá a 20 metros de profundidade, ele vai começar a funcionar a 30, 40 metros abaixo dessa raiz, que é para transformar geral. Aquilo ali não vai ficar mais do mesmo jeito. Então, a partir de hoje, no planeta Terra, com esse movimento de Plutão no signo de Aquário, nada será como antes. Nada. Aquário faz parte, no mapa tropical, da 11ª casa. A casa social, a casa do social, das amigas, dos amigos, das amizades, das pessoas em termos de sociedade. Aquário faz eixo com Leão, na 5ª casa. Então, Aquário na casa 11, Leão na 5ª casa, fazem eixo. Esse Plutão passando em Aquário também vai promover transformações com relação a Leão. Eu estou fazendo aqui uma leitura com um mapa normal, para ser para todos. O certo é fazer individualmente, para ver em que cada casa, em cada mapa, tem Aquário. E onde, que processos de transformação, de transmutação, regeneração vai estar acontecendo em cada mapa. Então, Plutão vai promover profundas transformações, transmutações e regenerações na sociedade em relação a Aquário. Aquário tem a ver, como eu falei aqui, com a sociedade, com as pessoas, com as amizades, as amigas, os amigos, a fraternidade, a solidariedade, a coletividade. Aquário, para quem conhece, é aquele movimento assim, ó. Alguns astrólogos falam ondas, outros falam, o meu desenho, inclusive, quando eu faço, ele parece mais um movimento de uma corrente elétrica. Entende? Ele é o 3º signo do elemento ar. Primeiro é Gêmeos, depois Libra, e aí vem Aquário, que completa essa história toda. Então ele vai fazer uma profunda transformação, transmutação e regeneração na sociedade de uma maneira geral, nas pessoas de uma maneira geral, no coletivo.
nessas histórias com relação às ONGs, por exemplo, a todos os movimentos coletivos, de grupos, de coletividade, ao coletivo de uma maneira geral. Aquário tem a ver também com a alta tecnologia. A informática, por exemplo, é aquário. Tem gente que coloca aquário para o cinema. No meu entendimento, aquário em relação ao cinema são as máquinas, a maquinaria, os equipamentos. Cinema, para mim, em termos de projeção, sobretudo, é Netuno, peixes, que rege peixes. Então, nesses equipamentos, então toda essa história de equipamentos de informática, carros autônomos, carros elétricos, alta tecnologia, tudo isso vai promover nesses assuntos profundas transformações e profundas revoluções, que podem levar também a grandes evoluções. Mas Aquário, que é regido por Urano e corregido por Saturno, também, nessa relação com Urano, pode levar também para revoltas, reviravoltas, rebeldias no coletivo, no social. Então, assim, de agora até 2044, e aí como eu coloco uma órbita de 5 graus, tipo assim, 5 graus antes, lá no grau 25 de Capricórnio, esse Plutão já estava influenciando ali em Aquário. Quando ele tiver a 5 graus de peixes, por exemplo, ele ainda vai estar influenciando Aquário também, lá em 2044. Né? Em 2044 ele entra em peixes. Então, passados 5 graus, ele ainda vai estar fazendo uma influência também em Aquário, assim como ele agora continua fazendo uma influência em Capricórnio. Né? Passou ali, tá a 0 grau agora de Aquário, a partir das 20 horas 43 minutos, hora de Brasília, mas até 5 graus em Capricórnio, até o grau 25, 25º grau em Capricórnio, vai estar ainda conversando e fazendo essas influências, essas correlações com a sua energia, com a sua vibração e a frequência entre eles. Então, por exemplo, carros autônomos, carros 100% elétricos ou com outras tecnologias que nós nem entendemos, veículos, aviões, a informática vai transformar assim radicalmente. Eu ouso dizer que nesses próximos 20 anos, tecnologicamente falando, o planeta vai adiantar 200 anos. Assim como eu ouso falar que quando nós entrarmos na era de Aquário, que para mim vai ser lá para 2125, 2150, tem muita astróloga que acha que nós já estamos na era de Aquário. Para mim, nós estamos ainda na transição. Então, lá para 2125, 2150, a partir dali, é que começa todo esse processo da era de Aquário. Então, eu acho que nesses 2000 anos, digamos assim, de era de Aquário, o planeta vai adiantar 20 mil anos em tudo, tanto tecnologicamente quanto consciencialmente. Por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que Aquário e Urano é a consciência superior. No meu entendimento de alguns outros astrólogos, Urano é a oitava superior de Mercúrio, que rege Gêmeos. Então, a mente. Mercúrio, a mente. Aí tem gente que vem e fala assim, eu tenho consciência. E coloca aqui a mão na cabeça. Consciência, para mim, não é isso. Por isso que eu costumo falar, consciência superior. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Então, razão e emoção, cabeça e coração. Coração, Leão, que faz eixo com Aquário. Razão, a mente superior, Urano. Entende? Então eu acho que na era de Aquário vai ter essa evolução dentro desse período, não acontece de uma vez.
a melhora de nós enquanto seres humanos e enquanto seres espirituais também. A melhora substancial. Muito melhora. Mas é um processo, não é? Entrou em aquário, no passo de mágica, as coisas acontecem. Não, não é assim. Tecnologicamente, como sempre, no planeta Terra, nós estaríamos vendo as coisas andando mais rápido. Como eu estou falando aqui agora. Plutão em aquário nesses 20 anos, eu entendo que nesses 20 anos, tecnologicamente, o planeta vai adiantar 200 anos. Então, lá para 2044, 2050, os carros autônomos serão uma coisa comum, igual ficou o celular. Entende? E outras tecnologias de movimento no planeta e fora do planeta. Seja de movimento físico, seja de movimento de levar imagens, de levar voz, de receber essas imagens, essas vozes, em todos os planos. Chico Xavier disse que seria criado um equipamento para mostrar mais para as pessoas que o espírito e a espiritualidade existe, que esse equipamento colocaria as pessoas aqui no planeta Terra em contato com as pessoas que já desencarnaram. Então eu acredito piamente que nesses próximos 20 anos, no mais tardar até 2050, 54, esse equipamento vai estar existindo. Outra coisa que Chico Xavier falava também é que a partir de 2050 não vai ter doença no planeta Terra que não vai ser tratada. Ele não falou que vai acabar as doenças, mas ele disse que todas as doenças seriam tratadas. Quer dizer, isso é essa consciência superior, que vai vir a alta tecnologia, que vai dar conta de cuidar do corpo, do físico, juntamente com o coração, quer dizer, o emocional, o sentimental, sendo despertado e manifestado pelo ser da pessoa, que é o espiritual, quer dizer, vai ter razão, emoção e espiritual trabalhando juntos. E isso vai desenvolver em todas as áreas. Então fica parecendo assim que eu estou cantando aqui uma história fantástica, sobretudo nesse momento que nós estamos atravessando no planeta Terra agora, né? 19 de novembro de 2024, duas guerras aí em andamento, um genocídio de uma raça lá na Palestina, uma outra grande guerra e podendo se alastrar no planeta todo. Mas por incrível de que pareça, podem existir essas guerras, mas não é o fim, não vai ter esse fim. Entende? Pode acontecer algum uso de armas atômicas? Pode. Pode acontecer uma grande transformação profunda no planeta Terra, mudando toda a sua estrutura, mudando tudo isso, essa concepção que a gente tem do planeta Terra nesses próximos 20 anos e de agora até 2026, 2028, também. Entende? Mas não é o fim. Não vai ter o fim. Não tem lógica ter o fim. Hoje em dia não tem mais lógica ter o fim, acabou. Eu acho que tem um processo de transformação, de transmutação, de regeneração, de evolução. Nós conosco, cada um com a gente mesmo, nós conosco e o coletivo. Porque Plutão, Urano, Netuno e Plutão, faz parte dos planetas transpessoais, transaturninos. Então são os planetas que os movimentos deles não mexem só com o individual no mapa em questão que vai ser estudado, no mapa pessoal, ou no mapa empresarial, ou no mapa de uma astrologia mundial. Ele promove no individual essas mudanças, cada um de acordo com os seus valores, com os seus assuntos, Urano, Netuno e Plutão, e também no coletivo. Então, no coletivo fica acontecendo tudo. Entende? Então, por exemplo, Mercúrio, que é o mental, que rege Gêmeos. Urano, que é a oitava superior de Mercúrio. Então, eu acredito que nesses próximos 20 anos, o que vai vir de tratamento, de evolução, de melhora, para tratar o mental das pessoas,
depressão, no sentido emocional, espiritual, mental, como eu acabei de falar, vai ser assim revolucionário. E aí vem de encontro com o que Chico Xavier falou. Todas as doenças serão tratadas. Todas. Essa foi a expressão dele. Não vai ter doença que não vai ser tratada. Ele não diz que vai parar de ter doença, mas ele diz que todas as doenças serão tratadas a partir de 2050. Então começa também esse processo. Quando chegar lá, já está dessa maneira que ele falou. Então, o símbolo que eu entendo de aquário, que eu faço ele assim reto, ele me lembra muitas correntes elétricas, a eletricidade. E os neurônios, as relações um com o outro, têm essas correntes elétricas. Então eu acho que vai ter uma grande evolução, uma profunda evolução no tratamento do cérebro, de todo esse circuito elétrico no corpo, de nervos, de sistema nervoso, por exemplo, que também vai receber grandes e profundas melhoras, que vai dar conta de tratar todo o organismo de uma maneira geral. Tudo. Fora os equipamentos que vêm, as novas tecnologias, os novos entendimentos. A sociedade também vai mudar demais, radicalmente. As transformações serão profundas. Então, tudo aquilo que está parecendo assim esquisito, estranho, diferente, não comum, esquisito, vai ser o normal nesses próximos 20 anos e também na era de aquário. Porque vai vir coisa, se muita coisa hoje, muita gente acha esquisita, vocês não sabem que para muitos vão virar bizarrices o que vai vir por aí nesses próximos 20 anos. Entende? Não só em relação ao comportamento sentimental, emocional, mental, físico das pessoas, como eu acabei de falar também, tecnologicamente falando. Então a sociedade vai ser profundamente transformada. A tecnologia profundamente transformada. O que tem que entender aí com essas transformações todas, tecnologicamente falando, que as pessoas, os professores, a sociedade de uma maneira geral, quem administra as cidades, os estados, os países no planeta, entender como é que vai ser essa relação das pessoas com as máquinas para não perderem a sua humanidade. Para não ficar tudo deixando na mão das máquinas. Decidir coisas, por exemplo. Entende? Porque o que está aí hoje sendo considerado, aspas, inteligência artificial, olha, eu falei 200 anos em 20. Então imagina o que vem por aí. Entende? Aquele grande cientista, neurocientista brasileiro, Miguel Nicoleles, ele fala em equipamentos orgânicos mesmo, feitos de células, moléculas, que eu acho que ele chama de organoides, qualquer coisa assim. Busca Miguel Nicoleles, ele tem N entrevistas no YouTube, não sei se ele tem um canal próprio também, é uma pessoa exageradamente sensível, inteligente, muito legal de observar as histórias dele. Inclusive, o que eu pensei para colocar o nome no post, que eu vou colocar aqui, não é post, não, mas que o nome é o nome do livro que ele está lançando, que é Nada Será Como Antes, que para mim tem tudo a ver. E ele está lançando esse livro agora, que eu fiquei sabendo. Nada será como antes. Nada será como antes nesses próximos 20 anos, e nada será como antes, muito menos na era de aquário. Aí imagina. Então, assim, a sociedade vai transformar profundamente. E aí essa relação dos seres humanos com a tecnologia tem que prestar muita atenção para não perder a humanidade, não perder a espiritualidade, não perder o espiritual, não perder o coração. O coração é de leão, que faz eixo com aquário. Então como é que as pessoas vão poder fazer como cura, como saída, para
a tecnologia está aí, é caminho sem volta. Nós usamos a tecnologia. Olha, eu estou usando tecnologia para fazer essa gravação. Aí a gente volta, ou se conecta com o lado natural. Por exemplo, Leão tem a ver com o palco, que tem a ver com as artes, com o coração. Cantar com o coração, desenhar, pintar, poesias, declamar. Os artistas, de uma maneira geral. A relação do amor, que é um símbolo do coração também. Então, voltar para a criatividade, por exemplo. Leão é a criatividade. Então, as pessoas largam, não pode desenvolver criatividade. Os equipamentos eles vão facilitar muito isso, mas solta um pouco os equipamentos e pega no lápis, pega no papel. E tenta fazer as coisas usando papel e lápis. Bordar. Entende? Bordar, fazer alguma coisa, costurar, pintar um quadro, sabe? Tricotar, crochê, cantar, namorar, gente com gente. Ser humano com ser humano, percebe a história? Tomar banho de rio, tomar banho de mar, sentir o sol, a lua cheia, nascer do sol, pôr do sol. Então, voltar para a natureza. Larga, deixa os equipamentos, põe o pé no chão e voltar para a natureza. Porque aí não perde essa conexão com o humano, com o espiritual, sem deixar de usar as altas tecnologias e as novas tecnologias. E aí também vai ter esse processo de entender melhor essa relação com as altas tecnologias. As artes também serão muito promovidas, potencializadas, transformadas também. O artesão, os artistas serão exageradamente valorizados nesses próximos 20 anos e na era de Aquário mais ainda. Eu, por exemplo, gosto de desenhar o mapa, os mapas que eu faço para as pessoas, até para empresas, né, quando eu tenho tempo. Eu gosto de desenhar o mapa à mão. Nós temos aí programas maravilhosos que fazem mapas maravilhosos, né, usando aqui a internet, usando a tecnologia. Mas eu gosto de desenhar o mapa à mão. Percebe? Quem eu atendo recebe um mapa desenhado à mão, por mim. Então, olha o lado manual da história. O lado feito com as próprias mãos. Então, o artesão, o artista, sobretudo aquele que vai cuidar do cenário, que vai buscar estar ali, ó, próximo das pessoas, onde ele estará fazendo as suas apresentações. Todos os artistas, de uma maneira geral, isso aí, as artes têm muito a ver com Vênus, com Libra e tal, mas Leão, por conta do palco também, do coração, da criatividade, está muito ligado aí também. Os famosos têm a ver muito com Leão, por exemplo. Então a criatividade, sobretudo essa, voltada para o natural do desenvolvimento dela, vai estar hiper valorizada. Então, muita atenção com essa história aí dos equipamentos de informática. Urano, que rege Aquário, dá esse tom das tecnologias. Saturno, que é o corregente de Urano, vai estar falando da estruturação dessas novas tecnologias e desse novo tempo nesses próximos 20 anos. E na área de Aquário também vai ter essa correlação. Então, a relação com... um outro assunto que nesses próximos 20 anos vai ser muito promovido, muito debatido, muito conversado, muito falado, que é um assunto de Aquário, que é o da colaboração. Porque, infelizmente, parece que as pessoas estão perdendo esse sentido da colaboração, e apesar que parece que está surgindo assim, milhares de coletivos, de grupos, coletivos, mas parece que esses coletivos não ficam conversando um com o outro para se colaborar um com o outro. E aí está ficando muita competição que sempre teve nesses 2000 anos.
E o que precisa vir nesses próximos 20 anos, e vai estar muito sendo trabalhado, porque vai ser uma necessidade, até para a própria subsistência, existência, evolução nossa, é a colaboração. Quando existe a colaboração, tudo funciona melhor, tudo evolui melhor, tudo cresce melhor e com qualidade, muita qualidade, com criatividade, ó, eixo com leão, criatividade, criatividade leão. Entende? Então, a colaboração, a fraternidade, a solidariedade, que é um dos assuntos chaves, temas de Aquário, de Urano. Entende? A nova era, que sempre foi falado, sobretudo nos anos 60, aquele filme Hair, para quem não assistiu, procura assistir Hair, H-A-I-R, Hair, cabelo. Fala muito disso, dessa era de Aquário. Mas é um processo que vai precisar ser construído. Não vai ser assim um passe de mágica e as coisas vão acontecer rapidamente. Nesses próximos 20 anos já vai ser um spoiler da era de Aquário. Tanto de coisas que serão da era, como de coisas que precisam ser trabalhadas, desenvolvidas, promovidas. Na era de Aquário nós vamos ter que trabalhar muito, promover muito a colaboração, a fraternidade, a solidariedade um com o outro, porque a tecnologia também vai promover isso. Imagina as máquinas, quando estiverem, que já estão fazendo muitas coisas sozinhas, elas vão fazer muito mais coisas sozinhas, praticamente tudo. Se o ser humano usar a inteligência, a consciência superior, ele vai colocar as máquinas para trabalhar e vai virar um humano, um ser humano espiritual de fato, verdadeiro. Um colaborando com o outro. O planeta inteiro colaborando, cuidando da natureza, cuidando do meio ambiente, das florestas, das matas, dos rios, dos mares, dos córregos, das veredas, do ar, do sol, do fogo, da terra, da qualidade dos alimentos. Descascar mais e desembrulhar nada. Entende? Voltar a uma alimentação super, hiper saudável, natural, porque nós vamos ter mais tempo. É para isso que é a tecnologia. Não é para ficar tirando o tempo da gente, é para dar tempo para a gente ter qualidade de vida de verdade. Dormir o tanto necessário, se divertir, tomar banho de rio, tomar banho de mar, namorar, cantar, passear no planeta, e depois nós vamos passear em outros sistemas, em outros planetas. Sobretudo na era de Aquário. Então, esses próximos 20 anos de Plutão passando por Aquário, a partir de hoje, horário de Brasília, 20 horas e 43 minutos, preparem-se. As transformações serão profundas. As transmutações serão intensas. As regenerações, a possibilidade de ser total. Agora, é quem se conectar com isso também. Existe uma força que pode promover? Sim, existe. Mas quem se conecta vivencia melhor todo esse processo. Então, para quem conhece o próprio mapa, vai ali a 0 grau de Aquário, dali em diante, Plutão está começando o seu movimento. Horário de Brasília, 20 horas e 43 minutos. Vai ficar 20 anos. Se tem uma cúspide no meio de Aquário, vai pegar aquela casa e a outra casa. E as correlações que vai fazer com os outros planetas ali no mapa natal e no movimento, porque não para. Entende? Não para. Os planetas não param de movimentar. O sistema solar não para de movimentar. A galáxia não para de movimentar. O universo não para de movimentar. Eu estou aqui sentado nessa cadeira, parece que eu estou parado. Não estou, porque o planeta está movimentando. O meu físico, o meu corpo está todo em movimento, é energia. O meu espiritual, energia é um processo constante, não para, é energia. Não tem parada. Às vezes, numa percepção, parece que está parado, mas não está. Igual eu estou aqui, parece que eu estou parado. Não, o planeta está movimentando, o sistema solar está movimentando, o Sol está movimentando, tudo está movimentando.
Não existe nada parado. Parado, zero, não. No zero tem um movimento. Entende? O sistema da galáxia inteirinha, todas as galáxias do universo, do multiverso estão movimentando. Externamente, internamente, está tudo em movimento. Tudo em processo de movimentação, evolução, crescimento, formação, infinitamente. Por isso que nós somos seres espirituais e com isso nós somos seres eternos. Aqui é um momento, depois vamos para outros momentos, mas não para. Entende? Para quem não conhece o mapa, vamos procurar fazer o mapa. Entre em contato comigo, no Zap tem as minhas nas descrições tem o nome do meu Zap, ou procure algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa pessoal, empresarial e de astrologia mundial aí. Quem quiser entender o que está acontecendo no planeta. Então, assim, é tanta coisa que a gente vai falar que eu nem sei se eu estou lembrando aqui de tudo que eu queria falar, mas eu acho que já deu para dar uma movimentada aí, para dar uma inspirada, para dar uma ideia do que vai ser isso aí. Então, tecnologicamente, nesses 20 anos, 200 anos em 20, mas consciencialmente, a consciência superior, nesses próximos 20 anos, também vai ser muito promovida. 20 anos, nós estamos em 2024 até 2044, mas até 2050, 54 ainda tem influência ali do movimento de Plutão. Quando ele entra em peixe, vindo para aquário, voltando, tal, e ainda vai estar fazendo esse processo. Então, até 2044, Plutão em aquário. Ele entra, volta em peixe, tal, 50, 54, vai estar tendo essas influências também. Entende? Transformações profundas. Tomar cuidado para o lado não saudável de Plutão, na regência dele com Escorpião, do controle, da manipulação, da inveja, da trairagem, do ciúme, do poder pelo poder. Plutão é o que dá a força do poder. Mas ai daquele que vivenciar esse poder de maneira egoísta, só para ele. Ai dele. Porque da mesma maneira que Plutão promove essa força do poder para crescer, promove a queda violenta, mais forte do que o que subiu. Então, se conecta com o lado bom de Plutão, junto com Aquário, vai promover boas transformações, boas transmutações, boas regenerações no pessoal e na relação com o coletivo, vivenciando tudo isso com a tecnologia, a alta tecnologia, a consciência superior. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Razão, consciência superior, Urano. Emoção, coração. Aquário, Urano, Sol, Leão. Despertado pelo ser da pessoa, o seu espiritual. Verdadeiro ser. Percebe? Então, esses próximos 20 anos prometem. Eu estou tentando aqui ver se eu estou esquecendo alguma coisa, certamente estou, mas aí a gente vai falando nas próximas gravações, diariamente, estou sempre soltando aí, a gente vai falando mais histórias aí. Mas coisas muito boas e também ficar atento aí com as possibilidades das coisas não boas, né? É o coletivo. Com que um coletivo vai se conectar? Mas o coletivo é feito do individual. Então é de um em um que forma um coletivo. Então, o que cada um vai se conectar? Qual é o lado desse Plutão em Aquário que as pessoas vão se conectar? Da escuridão ou da luz? Das trevas ou da transformação? Entende? Do sofrimento ou da regeneração?
A era de Aquário, que para nós é a era de Aquário, para as pessoas espiritualistas, o Chico Xavier, por exemplo, quando eu falo aqui em reencarnação, esses assuntos assim, a minha conexão é com o Chico Xavier. Não é com instituição nenhuma, é só com o Chico Xavier. Então ele fala que é a época da regeneração. Nesses próximos 20 anos, nós podemos promover essa regeneração, em cada um, profundamente. Profundamente. Um processo de regeneração. Físico, mental, emocional, espiritual, material, consciencial, geral. Tem uma, né? Então, assim, vamos aproveitar aí. Quer dizer fazer o seu mapa, ou procura a gente fazer, ou procura algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência. Veja o seu mapa aí, onde tem Aquário. Coloca ali Plutão ali. Né? Se estiver fazendo conjunção com outros planetas, essa coisa fica mais forte ainda. Se estiver fazendo quadraturas, desafios mais fortes. Se estiver fazendo quadratura e oposição, desafios ficam mais fortes. Sextil, trígono mais forte, em quincunço forte também. Entende? Signos interceptados, forte também. Sabe? É muito assunto para falar. Então, eu já estou indo aqui, 40 e tantos minutos, e estou com a sensação de que falta muita coisa. Com certeza falta. Mas muitos astrólogos aí falaram, eu também estou falando, pega um pouco de cada um. Olha, bom senso para tudo que vem aqui, sobretudo nessas caixinhas aqui da internet. Bom senso. Tenha senso crítico. Não deixe as máquinas cuidarem da vida de vocês, não. Nós temos que usar as máquinas, não a máquina fazer uso da gente. Nós temos que cuidar desse processo de funcionamento, dessa relação com a máquina, é igual com o dinheiro. Nós temos que ser donos dos dinheiros que conquistamos, das conquistas materiais que nós temos. Não essas matérias serem donas da gente. A tecnologia é a mesma coisa, ela não tem que ser dona da gente. A gente tem que ter uma relação com ela saudável de inteligência superior, consciência superior, que é Aquário, que é Urano. Ok? Então, mais uma vez, para não ficar muito longo, depois eu falo mais, como eu já disse, este é o canal Decifra-te ou Devora-te, eu sou o Surrail. Decifra-te ou Devora-te. Se conheça ou se auto-engula. Vai ficar aí mordendo o cotovelo, se devorando. Né? Então, se conhecer esse processo dessa consciência superior, devagar e lento, mas é formidável. Certo? É para sempre as melhoras. Então, vamos aproveitar isso aí. Então, entre em contato com a gente para fazer o mapa, se quiser. Gostou? Compartilhe, dê a sua curtida, faça seus comentários, faça a sua inscrição, esparrama esse canal aí para as outras pessoas, para que ele cresça, seja útil para mais gente, colabore com mais gente, some com a maioria de quem assiste isso aqui. Muito agradecido, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais. Paz. Tchau.